O Beco do Pesadelo. Guillermo del Toro está de volta após A Forma da Água, de novo escrevendo e dirigindo este novo filme chamado Beco do Pesadelo. E se ele sempre foi de trabalhar com criaturas e monstros, né, sempre foi de analisar esses seres, aqui só temos seres humanos, o que não quer dizer que não hajam monstros. Aliás, quando o filme acaba, você fica se perguntando qual monstro é mais cruel, o humano ou qualquer um que o Guillermo del Toro já criou na carreira dele. E o filme começa com o personagem do Bradley Cooper aqui, que chama Stan. Ele tá arrastando um corpo para dentro de um buraco numa casa e ele taca fogo na casa e sai andando e nem olha para trás. E aí ele acaba chegando num circo itinerante, que o dono do circo é o Willem Dafoe, que tá maravilhoso, e aproveita a oportunidade lá para entrar na trupe, para fazer serviço gadieiro. Ele acaba depois conhecendo a Toni Collette no filme e começa a entrar pro número de apresentação dela. E com o jeito inocente dele, tem um certo charme, ele vai conquistando todo mundo. Também pela beleza dele, isso é até mencionado. E ele usa isso para ir aprendendo novas habilidades, aprendendo coisas novas para ele poder sair daquilo ali e poder crescer mais na vida. Ele tem muito esse objetivo de seguir crescendo. E lá no circo, né, com esse carisma todo dele, ele conquista a Rooney Mara aqui, que chama Molly. E conforme ele vai conseguindo diferentes níveis de sucesso, a arrogância dele vai também atingindo diferentes níveis. Presta atenção no filme como o filme trata a questão dele beber, que ele vive falando, não bebo, nunca. E isso vai avançando no filme, toda vez que ele fala nisso, vê como isso vai sendo tocado, porque isso vai mostrando como cada vez mais ele vai entrando nessa onda de arrogância dele e o que ele pode fazer estando nesse estado. E nesse crescendo de arrogância, ele encontra a personagem da Cate Blanchett. E ela é psiquiatra e ele é um cara que aprendeu a ler as pessoas para fazer um número lá de leitura de mentes dele. E eles ficam no embate no começo lá de um tentando ler o outro, que é bastante interessante. Enreda em cenas hipnóticas bastante interessantes, porque os dois estão excelentes. E conforme mais a gente vai descobrindo sobre o Stan, mais a gente vai descobrindo que ele está tentando preencher um vazio dentro dele. Então ele quer uma conexão com outra pessoa, ele quer mais sucesso, ele está atrás de alguma coisa para preencher algo dentro dele, e esses esforços vão sendo em vão. E eu já falei que o Bradley Cooper está muito bom, a Rooney Mara também, ela é uma personagem muito, não é positiva, mas ela é muito gentil, muito naturalmente gentil. Ela consegue passar isso sem ficar nada piega, saca? E o Bradley Cooper passa tudo isso que eu já tá falando muito bem, saca? Ele explora as camadas de ambição e de coisa malvada mesmo que o personagem dele consegue ter. Mas quem rouba a cena é a Cate Blanchett. Ela é fascinante de olhar, saca? Toda vez que ela aparece na tela, o olho vai direto para ela tem muita presença, ela tá muito sedutora, principalmente quando ela precisa usar isso. Eu falei do circo e da cidade, né? Dá pra ver que o filme é bem dividido entre esses dois momentos, circo e cidade. E aqui tem um certo desequilíbrio visualmente, digamos assim, porque o circo tem muita informação visual e o Del Toro aproveita tudo de excêntrico que o circo pode oferecer para fazer um monte de metáfora visual, foreshadowing visual de coisas que vão acontecer com personagens. Pega a cena que o personagem do Bradley Cooper entra na casa mal-assombrada procurando outro cara. É a primeira vez que ele fala no filme, é quando ele tá nisso. Dá uma olhada em tudo, em volta, tudo que tá acontecendo, o jeito que ele fala, por que que ele tá lá, isso diz muita coisa. Talvez você não perceba isso vendo, mas quando o filme acaba e você pensa nessa cena, você fica, uou! E esse cenário mambembe de circo, né, cheio de coisas, é bem contrastado com a cidade, que é uma coisa mais sólida, mais fria. Mas aí quando momentos importantes da história acontecem na cidade, eu pelo menos me peguei sentindo falta de alguns artifícios visuais que enriquecessem os momentos. Não é ruim, não é isso que eu estou dizendo, ok? Eu só estou dizendo que o circo ofereceu muito mais coisa para o filme ser mais visualmente e narrativamente interessante. No fim das contas, é um filme que discute sofrimento, castigo, morte e os efeitos mórbidos disso tudo na mente humana. O filme consegue dizer muito aqui sobre a crueldade que um humano pode exercer sobre outro e as agressões e as coisas más que vão seguindo em frente desse humano que sofreu a crueldade para outros numa corrente infinita de crueldade, porque são todas almas quebradas, vítimas de crueldade e não aprenderam a lidar com aquilo. Façam terapia. No final das contas, eu achei o Beco do Pesadelo uma experiência bem diferente do que eu costumo ter no cinema, mesmo que pessoalmente não tenha me pego tanto. Mas o que eu sempre falo, né? Não é porque eu acho bom que eu gosto, não é porque eu gosto que eu acho bom. O filme tem uma cena final muito certeira, assim, que fecha tudo muito bem, de uma maneira bem trágica até, e Del Toro entrega esse filme sobre atos monstruosos e suas consequências monstruosas. Aliás, essa cena final que eu falei era uma cena muito importante emocionalmente falando, e o Bradley Cooper acertou em um take.